Otílio Rodrigues, o assunto destes dias mais recentes tem sido o chamado tarifaço que está sendo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quais são os principais aspectos desse tarifaço e as repercussões que ele tem produzido tanto para a economia global, mas particularmente também para os Estados Unidos? Em primeiro lugar, é importante a gente entender por que o Trump está tomando essas medidas. Ele está sendo forçado a isso, por um lado, porque os Estados Unidos têm uma dívida pública que explodiu durante a pandemia. Nos 4 anos do governo Biden teve uma pequena redução e atualmente voltou a crescer, chegando ao nível de 122% do PIB. A dívida pública americana, ela está na casa dos 36 bilhões de dólares. E alguma coisa tem que ser feita para que ela não continue nessa escalada, porque senão desmorona estruturas da economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é chamado déficit gêmeos. Além do crescimento da dívida pública, o presidente americano também enfrenta um déficit na balança comercial que representa o comércio dos Estados Unidos com o exterior. Esse déficit também está na casa de 123 bilhões e só tende a crescer, ou seja, os Estados Unidos, o que eles compram do exterior é muito maior do que o que eles vendem. Os Estados Unidos exportam algo em torno de 278 bilhões de dólares por ano e eles importam, ou seja, os Estados Unidos compram algo em torno de 401 bilhões de dólares por ano. Isso gera um déficit anual da ordem de 123 bilhões. E alguma coisa tem que ser feita. O terceiro ponto que eu colocaria aqui para a gente refletir é a decadência econômica dos Estados Unidos, ou seja, a perda de poder relativo dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos estejam mais fracos. A verdade é que outros países têm crescido, como é o caso da China, e a importância econômica relativa dos Estados Unidos no cenário global vem se reduzindo. E isso é um fato. Então, por conta desses 3 fatores, o presidente Trump foi eleito com uma promessa de reduzir impostos. Ele fez essa promessa durante a campanha e seguramente esse foi um dos fatores que levou muitos eleitores americanos a escolher o Trump. O problema é que, com o déficit que ele tem, com o crescimento da dívida pública, como é que ele vai reduzir impostos se está havendo uma perda de arrecadação, se ele tem um déficit, se as despesas do governo americano supera as receitas? Como que ele vai poder reduzir impostos em um cenário desse? Então, qual foi a opção que ele fez? Foi de criar um tarifaço, taxar o comércio internacional, porque para poder arrecadar, aumentar as suas receitas e, com isso, criar a possibilidade de reduzir impostos. O problema é que ele, como todo bom populista, ele tem que inventar para criar um inimigo externo para justificar suas medidas, suas decisões, e aí ele tomou essa decisão polêmica de criar tarifas adicionais com o exterior, na justificativa de que os Estados Unidos estão financiando o crescimento de outros países, como a China, que, pelo fato dos Estados Unidos ter esse déficit na balança comercial, está comprando mais do que o que vende, estaria gerando o crescimento de outros países, como China e outras nações. É uma ideia equivocada, não é verdadeira, é fake. Por quê? Se isso fosse verdade, como que ele explicaria, por exemplo, a introdução ou a adoção de sobretaxas para países com os quais os Estados Unidos são superavitários, em que eles vendem mais do que o que compram, como é o caso brasileiro? Se com o Brasil os Estados Unidos têm, e com vários outros países que apareceram lá naquela tabela que ele apresentou no chamado Dia da Libertação, então, com o Brasil, os Estados Unidos têm um comércio favorável, positivo para eles americanos. Eles vendem mais do que o que nós vendemos. Como é que explica uma adoção de uma sobretaxa de 10%? É insustentável.
E também é insustentável, é fake, não é verdadeiro. E também tem estudos acadêmicos demonstrando que o comércio internacional americano é favorável aos Estados Unidos e representa algo de ganhos em torno de entre 2% e 10% do PIB americano. O problema norte-americano é que os custos de produção interna nos Estados Unidos aumentaram muito. Isso está levando a empresas a produzirem fora dos Estados Unidos. Algumas montadoras americanas de automóveis estão produzindo carros no México e no Canadá. A Nike, que é uma empresa americana, está produzindo mais de 60% da sua produção, foi transferida para o Vietnã, que foi um dos países mais sobretaxados nesse tarifaço do Trump. Essa justificativa que o Trump encontrou para gerar tumulto no comércio mundial não é verdadeiro, não se sustenta. A China há 50 anos tinha praticamente o mesmo PIB do Brasil e a China saltou de 2 trilhões e 300 bilhões aproximadamente para 18 trilhões e o Brasil continua aí com seus 2 trilhões. O que favorece esse crescimento da China e por que esse confronto direto entre os Estados Unidos e a China? Enquanto que os Estados Unidos é uma democracia, onde os preços são estabelecidos livremente entre os agentes, a China não, a China é uma ditadura. E lá na China, as pessoas trabalham das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. E a China saiu no ano 2000, eles tinham 6% da produção de manufaturas globais, e hoje eles representam algo em torno de 30% da produção de manufaturas globais. E a explicação para isso, sem dúvida, é um governo autoritário, é uma ditadura, onde facilita tomada de decisões. As decisões elas não precisam ser negociadas no Congresso, elas são impostas pelo governo, pela ditadura chinesa. O segundo ponto, o custo da mão de obra é praticamente uma mão de obra escrava, porque eles têm uma população que é a segunda maior do mundo e essas pessoas precisam ser inseridas no processo produtivo. E isso aconteceu, por exemplo, na década de 60, no tempo da Revolução Cultural do Mao Tse-tung, onde houve a morte de milhões de pessoas por conta da miséria, e daí eles fizeram essa opção, os governos pós-morte de Mao Tse-tung, eles fizeram a opção por adotar o capitalismo, que era um regime frontalmente contrário às ideias marxistas que orientou a Revolução Chinesa lá do Mao Tse-tung. Então, aí explica por que eles atingiram esse nível de crescimento da produção econômica e por que o PIB chinês atingiu esses níveis. Temos uma consequência imediata, esse tarifaço adotado por Donald Trump, que foi a turbulência no mercado financeiro. Isso gerou uma alta volatilidade. As próprias bolsas americanas caíram a algo próximo de 10%. O Dow Jones caiu pouco próximo de 7%, o S&P 500 perdeu algo em torno de 8%, a Nasdaq teve uma perda próxima também de 10%. O que isso provoca de efeito imediato? É tudo o que os especuladores gostariam que acontecesse, porque é nessas oscilações violentas que os grandes especuladores ganham dinheiro e tem uma perda. Por exemplo, 62% da população norte-americana tem ações, o que é um fato fantástico, favorável. Mas em momentos de especulação, de alta volatilidade, como esse momento atual, provocado artificialmente por essas medidas equivocadas do Donald Trump, as famílias norte-americanas perdem, porque quando as empresas norte-americanas perdem, elas geram menos dividendos é menos renda para as famílias norte-americanas. O efeito de longo prazo, os agentes econômicos, pessoas físicas, individuais, reduzem suas decisões de compra, de consumo e também de longo prazo. Por exemplo,
Quem é que vai fazer um endividamento, um financiamento bancário ou um financiamento de um imóvel, de um veículo, diante de um cenário de incerteza? A incerteza econômica gera, no médio prazo, a redução das decisões de compra, menos consumo, menos venda, e aí todos os efeitos em decorrência disso. E do ponto de vista dos empresários, esta incerteza criada por essas decisões malucas do Donald Trump gera nos empresários retração dos investimentos. Nenhum empresário vai investir num cenário de incerteza, onde eles não sabem como é que vão estar os juros futuros, como é que vai estar o retorno do seu investimento, porque o aumento de juros gera aumento da necessidade dos custos financeiros para o investimento e para a gestão do capital de giro. No longo prazo, o que vai acontecer é que os próprios norte-americanos vão pagar um preço alto, porque essa incerteza e a redução das decisões de compra dos consumidores e dos empresários vai gerar queda na atividade econômica, redução do PIB, redução do emprego, redução da renda, aumento de juros e aumento da inflação. Então, todos perdem. A perda também de um patrimônio imaterial, que é a perda de confiança. Aliados históricos dos Estados Unidos, como a Europa Ocidental, o Japão, foram atingidos violentamente por isso, e eles não têm mais confiança para estabelecer uma aliança com os Estados Unidos. Todos os países aliados e também não aliados estão agora buscando outras alternativas e o estabelecimento de acordos bilaterais entre esses países, como também entre blocos. Essa foi, ou seja, uma situação tão irracional que todo mundo está perdendo com isso. O mundo inteiro está perdendo com isso. Os próprios americanos e todos os outros países também estão sofrendo as consequências dessa decisão irracional do Donald Trump.